Oi, gente. Eu tô aqui agora no computador fazendo uma pesquisa de jurisprudência para um caso concreto aqui do escritório. E achei importante trazer para vocês uma decisão recente que teve agora aqui no Tribunal da Quarta Região. Não é um processo meu, tá? Mas achei importante falar sobre isso porque muita gente às vezes não entende o que é um auxílio acidente e como que ele funciona. Então, assim, nessa jurisprudência que eu encontrei é sobre o auxílio acidente, tá? E ele foi indeferido porque não preencheu ali os requisitos legais, tá? Então, assim, para você ter um auxílio acidente, o que você precisa para que seja reconhecido, tá? Você precisa ter que as lesões realmente ocorreram, tá? E que essas lesões que ocorreram, elas impedem que a pessoa consiga exercer aquele trabalho. Então, por exemplo, a pessoa, ela trabalha como contador, tá? Estou dando um exemplo, um contador. Então, ele trabalha muito com computador. E aí ele teve uma lesão no seu braço. E ele não vai mais conseguir exercer da mesma forma a sua profissão. Ou seja, a lesão no braço foi uma lesão que pode ser que tenha reduzido a capacidade do braço, pode ser que tenha tirado o braço, enfim, sabe? Então, assim, ele não vai mais conseguir trabalhar daquela forma. Ou então que ele teve uma redução, ele reduziu. Então, por exemplo, às vezes ele fazia uma. Que eu faço bastante imposto de renda. Ele fazia um imposto de renda em 10 minutos. Hoje ele não vai conseguir fazer em meia hora, 40 minutos. Então a gente teve uma lesão grave, tá? E essa lesão ela reduziu permanentemente a capacidade laborativa dele, tá? Esse é o segundo ponto. Tem que ter a qualidade de segurado na data desse evento, tá? Então, isso aí são alguns requisitos básicos para você conseguir aí um auxílio acidente. E nesse caso aqui concreto, que não é meu, né, como eu falei para vocês assim, então não vou fazer nenhuma citação específica, o que aconteceu aqui? Por que foi indeferido? Eu acho importante trazer isso. Porque não ficou comprovado esses requisitos que eu falei para vocês, e também porque esse acidente ele ocorreu antes da nossa lei que ampliou o auxílio acidente. Então, antes da lei 9.032 de 95, tinha que ter relação com o trabalho. Esse acidente ele tinha que ter relação com o trabalho. E agora não tem que ter relação com o trabalho mais. É acidente de qualquer natureza. Só que esse pedido aqui foi provavelmente um retroativo, né, gente? Então, assim, o que aconteceu? Ali, eles também não apresentaram prova quanto à época do acidente, a data exata, sabe? Então, assim, foi uma série de coisas que restou indeferido ali, sabe? Então, uma coisa muito importante para vocês terem em mente, assim, que não basta ter sofrido um acidente, tá? Porque nem toda lesão, ela dá direito ao auxílio acidente. A grande maioria das lesões, sim, mas elas têm que ter essa redução no trabalho em si. Até na época que eu trabalhei no escritório, a gente teve um caso bem semelhante. E foi violência doméstica, tá? Só que, claro, ela trabalhava já depois da nossa lei, tá? Que independe da circunstância, né? Independe de estar no trabalho ou não. Então, foi posterior, então, ok. Aí, o que aconteceu? Ela trabalhava como vendedora e o marido foi lá e cortou ela. Eu não vou falar aqui, né? Aonde. Mas assim, o que ele fez realmente impossibilitou ela de muitas coisas. E aí a gente conseguiu para ela o auxílio acidente, tá? Então, é bom falar sobre isso, sabe? Sobre a questão da lei e também falar sobre algumas decisões. Essa decisão foi recente, gente, foi agora do dia 15 de janeiro, tá? Que nem eu falei, não é meu, o processo não é meu e tal. Mas eu tô pesquisando jurisprudência e às vezes é bom trazer esses casos concretos para vocês também entenderem o que os juízes entendem, né? Como é que funciona a legislação. A jurisprudência, a gente sabe que é uma série de decisões e geralmente um juiz ele vai decidindo conforme o outro. Então a gente tem que ter noção disso, sabe?
Até essa questão aqui não é nem que a lesão não existisse, sabe? Ela existia, mas é que faltaram as provas, né? De quando que foi que essa lesão aconteceu e que, pelo que foi fundamentado aqui, essa lei na época não era lei. Então, ele é anterior, né? Hoje, muitos anos atrás, então não era lei vigente naquela época. Há motivos para discutir aqui, né? Mas, pela decisão aí, não foi cabível neste caso aí, né? Então, assim, antes de pedir qualquer benefício, é muito importante analisar esse benefício, né? Analisar o histórico também no INSS para ver se tem qualidade segurada na época, né? Cada detalhe muda tudo. E também analisar, às vezes, documentos que tem, né? Hoje a gente está falando sobre auxílio acidente, mas eu já consegui um benefício para minha cliente que era totalmente improvável, com muita análise de CNIS. Porque o CNIS, gente, tem que ser muito bem analisado. Então, conseguir. Aquele benefício, ele era bem improvável, assim, bem improvável mesmo. Mas a gente conseguiu, porque foi feita uma análise mesmo do CNIS, de documentos, de provas, juntado épocas da vida da pessoa que tinha falecido com uma pensão por morte, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça essa análise, tá? Então, trouxe o caso concreto para vocês. E se vocês gostarem deste quadro da casos concretos, mesmo que não sejam meus, né? Meus é meio complicado trazer aqui, tal, assim, não posso entrar em muitos detalhes, né? Mas, assim, me avisem que eu trago mais pra vocês. Então, quando vocês forem pedir um auxílio acidente, se forem pedir, espero que não precisem, mas se forem pedir, que contem com a ajuda de um profissional e que analisem tudo, tá? Hoje, depois da nossa lei aí, você não precisa mais ter casualidade com o seu trabalho, né? E aí lembrem de mim falando que a gente teve lá quando eu trabalhava com advogado, a gente conseguiu um auxílio acidente pra menina e foi violência doméstica, gente. Mas ela tava segurada, de carteira assinada, trabalhava normal. E a gente não aposentou ela, né? Porque não era o caso. Ela tinha como fazer outras coisas da vida dela, mas a gente conseguiu um auxílio acidente, né? Então, assim, essa análise ela tem que ser feita. O auxílio acidente é pro resto da vida, né? Então, assim, tá bom? Mas depois eu explico o que é um auxílio acidente aqui. Hoje eu só trouxe pra vocês essa jurisprudência que eu achei interessante e agora eu vou terminar o que eu tô fazendo, que eu tenho prazo.